Muito bem, jovens, vamos à resolução de mais uma questãozinha do simulado 8 e a questão de número 10. É a questão do João Teimoso. João Teimoso, para quem não sabe, um boneco, e quando você desloca da posição de equilíbrio, ele volta a ficar em pé. Aí ele está falando que uma criança, ele pegou um João Teimoso, exerceu uma força lateral e colocou o João Teimoso nessa posição quase que na horizontal. Ele, em seguida, soltou o João Teimoso. E aí, ele vai voltar. Mas quando ele está nessa posição, depois que a criança retirou a força que ela estava exercendo, ele quer saber qual das figuras aqui melhor representa as forças que atuam no João Teimoso. Então, vamos analisar a situação. Mas, se alguém quiser construir um João Teimoso, tem aqui um link. Ele está até cortado aqui pela minha carinha. Vou tirar aqui, ó. Ali, ó, esse é o link para quem quiser acessar. Se você quiser ter acesso a esse link, vai lá no Conexa, que eu vou deixar esse arquivo lá no Conexa, o arquivo em PowerPoint, para vocês poderem ter acesso a esse link. Certo? Então, vamos resolver agora a questão. Bom, quais forças atuam no João Teimoso nessa situação? Lembre-se que ele mandou desprezar aqui, ó, a força de atrito, né? Com exceção das forças de atrito. Está aqui, ó, com exceção das forças de atrito. Então, não tem força horizontal exercida pela superfície. As forças que são exercidas, então, são as forças exercidas pela Terra, que é o peso, e a normal. A normal, é óbvio, é no ponto de contato vertical para cima. E o peso? Onde que atua o peso? Bom, é o que nós vamos descobrir. Na letra A, você tem aqui a normal. Você tem um peso aqui para baixo, mas tem uma outra força. Que força é essa? Essa força não existe. Então, a letra A a gente descarta. A mesma coisa a gente pode fazer na letra C. A gente pode descartar a letra C. Porque na letra C você tem duas forças para baixo. Cadê a normal vertical para cima? Não tem. Então, a gente descarta a letra C. E na letra D? Cadê a normal? Também não existe. Ainda tem uma força horizontal aqui que não é exercida por corpo algum. Então, a gente descarta a letra D. Nós ficamos aqui com a letra B, que tem aqui a normal e o peso, e a letra E, normal e peso. Será que o peso está aqui no centro de gravidade do João Teimoso? Ou se está deslocado para a esquerda? Como é que eu faço para descobrir isso? Bom, nós vamos levar em consideração a informação de que ele sempre volta a ficar em pé. Então, se você solta nessa posição, ele tende a girar no sentido anti-horário. Ora, se ele gira no sentido anti-horário, ele gira em torno de um ponto que está aqui próximo da sua base. Um ponto que está aqui, ó, próximo à base. Vamos representar com um asterisco esse ponto lá na letra B. Esse ponto pode estar um pouquinho mais para a esquerda, um pouquinho mais para a direita, mas vamos inicialmente considerá-lo nesse local. Ora, se aí for o ponto de giro, a normal produz um torque no sentido anti-horário. Ora, essa normal pode levá-lo de volta à posição de equilíbrio. Mas e o peso? Provoca um torque no sentido horário. Repare que o peso está mais distante do ponto de giro que é normal. Ele produz um torque maior. Ou seja, essas duas forças produzem torque resultante no sentido horário. Então, ele não volta. Essa alternativa, então, não é correta. Mas você ainda pode pensar, e se o ponto de giro estivesse aqui, ó, mais à direita? Bom, se ele estiver mais à direita, aí é que não volta mesmo. Porque aí, se o ponto for esse, representado lá pelo cursor, você tem as duas forças produzindo torque no sentido horário. Aí é que ele não volta mesmo, ele tende a cair. Isso não acontece. Tá? Então, essa letra B, a gente também pode descartar. Sobrou a letra E. Vamos colocar o ponto de giro como fizemos na letra B, próximo à base. E aí a gente tem a força-peso produzindo torque no sentido anti-horário e a força normal produzindo torque também no sentido anti-horário. Dois torques sendo produzidos no sentido anti-horário. O João Teimoso vai subir, vai voltar a ficar em pé. Certo? Então, essa é a resposta. Repare, então, que o peso está situado na base do João Teimoso. Isso quer dizer que o centro de gravidade está aqui, ó, nessa região acinzentada. Esse é um aspecto construtivo desse boneco. É colocado o centro de gravidade bem para próximo aqui. Ó. Você pode fazer um experimento com uma garrafinha. Uma garrafa cheia d'água, centro de gravidade mais ou menos no meio dela, é fácil de tombar. Você empurra, ela cai. Uma garrafinha com água embaixo, centro de gravidade deslocado para baixo, você empurra um pouquinho, ela volta para a posição de equilíbrio.
Mas vamos analisar a dinâmica do processo, quando esse João Teimoso está todo lá embaixo. Olha só, aqui nessas figuras estão indicando o João Teimoso subindo. Ele está subindo, subindo, atinge a posição vertical e continua. Vamos ver por que isso acontece. Né? Ali está representado a força-peso, no centro de gravidade, que é deslocado para baixo. A força normal, a força de contato, em cada caso também está representada. Repare que o peso atua no mesmo local, mas as forças que a superfície faz na vertical mudam de posição. Ela vai se deslocando para a base do João Teimoso à medida que ele sobe, certo? Vamos ver, então, qual é o torque resultante em cada caso. Representado ali, o ponto em torno do qual ele tende a girar, com o asterisco aqui azul. Na primeira figura, tem um torque resultante no sentido anti-horário, como na letra E. Então, ele tende a girar no sentido anti-horário. Na figura 2, a mesma coisa, continua havendo um torque no sentido anti-horário. Só que o ponto de giro deslocou para próximo da base. A normal foi deslocando também. Quando ele chega aqui na posição vertical, o ponto de giro está exatamente na linha de ação das forças normal e peso. Não há torque sendo produzido, mas o João Bobo estava se movendo. O João Teimoso se movia no sentido anti-horário. Ele continua a se mover. Ele vem para cá, para a figura 4. Só que nesse caso, quando ele vira, quando ele passa da vertical, o que vai acontecer? A normal agora está atuando à esquerda do ponto de giro, ponto de referência de torque. O peso à direita. A normal produz um torque no sentido horário, assim como o peso. O que acontece com o João Teimoso? Ele é freado e tende a mover de novo para a posição vertical. E isso vai acontecendo até que a energia seja dissipada. Então, ele vai ficar oscilando de um lado para o outro, indefinidamente, até que ele pare aqui nessa posição vertical, porque a soma dos torques faz com que ele faça esse tipo de movimento, para um lado e para o outro. Ok, jovens? Um abraço, até mais.